Olá, eu sou o professor Adilson Oliveira e essa é a 12ª videoaula da disciplina CAD para Engenharia 1. O assunto desta aula é a criação de tabelas de componentes e a indicação destes componentes nas projeções ortogonais. Na videoaula 11, nós criamos essas projeções ortogonais, aplicamos o corte, reorientamos a hachura e agora o objetivo é criar uma tabela com esses componentes da árvore. Bom, essa é uma tarefa que requer alguns comandos específicos e muita atenção do estudante. Bom, a tabela será construída nessa região e colocada junto com a legenda. Para a criação da tabela, deve-se acessar a aba Tabela e na tabela utilizar a opção Inserir tabela. Bom, para inserir tabela existem várias opções. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e nós vamos usar a opção da direita para a esquerda e ascendente, porque nós queremos que a tabela seja preenchida daqui para cá e de baixo para cima. Bom, nós utilizaremos 5 colunas e uma linha inicialmente, porque nós só queremos criar para um item e depois replicar automaticamente para todos os outros. Bom, a altura será de 6 milímetros, essa é a altura dessa linha até essa, e o tamanho nós vamos ter que customizar depois, porque cada tabela ou cada coluna tem um tamanho diferente. Bom, então eu faço essa opção, clico OK e seleciono um ponto qualquer inicialmente. Depois nós vamos posicionar cada item no seu devido lugar. O segundo ponto é ajustar o tamanho da tabela. Então eu tenho que clicar individualmente em cada célula e ajustar o tamanho. Bom, a altura está certa, só falta o comprimento. Isso, se você medir nesse desenho, você vai perceber que o primeiro item tem 12 milímetros, o segundo também tem 12, o terceiro 55, que é a denominação, o quarto 60, que é material em bruto, e o último referência 39 milímetros. Bom, aqui está a nossa tabela. Bom, agora eu preciso fazer uma correlação entre cada célula da tabela e os itens existentes no desenho. É mais ou menos a história de usar as variáveis. Vou associar uma variável a cada célula. Então, eu acesso a opção Repeat Region e coloco Adicionar. Bom, eu estou com a opção Simples selecionada e eu preciso selecionar qual é o primeiro e o último item da tabela. Bom, eu lembro que o item referência vai ser utilizado só quando nós temos elementos não padronizados. Então nós vamos preencher qual que é o item, a quantidade de denominação e material em bruto. Para isso vamos selecionar o primeiro e o último item da tabela. E confirmar. Bom, uma vez feito isso, eu dou um duplo clique no cada item da tabela para atribuir uma variável. Esse é um ponto muito importante e requer muito cuidado do usuário. Nesse primeiro item, nessa primeira célula que vai ter o item, nós vamos dar um duplo clique e selecionar a opção RPT
e depois a opção Index. Apareceu aqui escrito rtp.index. Não se preocupe que ele está fora da célula. Na segunda célula, nós vamos fazer um procedimento parecido. Duplo clique, nós vamos selecionar RPT e opção Quantity, né? QTY. Na terceira célula, nós vamos dar um duplo clique e agora vai ser um pouco diferente. Nós vamos selecionar a opção ASM, depois MBR e depois a opção Name. Bom, por último, no material e dimensões em bruto, nós vamos selecionar duplo clique, opção ASM, MBR, PTC Material e PTC Material Name. Perfeito. Com isso, nós temos todas as relações atribuídas. Para visualizar essas atribuições, eu posso vir aqui na opção Update Tables. Bom, todos os itens existentes no nosso conjunto já estão na tabela. Eixo, bucha, roda, roda lateral. Contudo, como pode ser visto, o eixo aparece uma vez por só existir um, mas no item bucha, que deveria aparecer quantidade 2, isto não ocorreu. Para fazer isso, atribuir aqui a quantidade 2 e aparecer uma vez só, como também deve acontecer com a lateral e com os parafusos, é bem simples. Eu volto à opção Repeat Region, clico na opção Atributos, seleciono a região e coloco sem duplicações, ou No Duplicates. Okay. Bom, ao fazer isso, você percebe que os itens foram colocados cada um na sua ordem. Done. Agora tem o item 2, 3, 4, 5 e 6 e a quantidade. E isso resolveu parcialmente quase todos os problemas da tabela. Bom, nesse momento eu posso arrastar a tabela para o local correto. Seria muito legal que essas linhas coincidissem como parecem estar. E posso ajustar as fontes. Bom, primeiramente vou ajustar desse lado. Venho aqui em Format, Universe, OTS. Vou usar o tamanho 2.5 e ainda a opção Center. O tamanho ficou inadequado, 2.5, opção Center. Bom, a mesma coisa eu vou fazer com esses itens. Universe OTS tamanho 2.5, só que nesse caso vou deixar com a opção de alinhamento left. Bom, como pode ser visto, alguns campos não foram preenchidos. Eu vou utilizar como referência a bucha que o material não está preenchido. Bom, ao abrir o desenho, aqui na árvore de construção, Open, vir aqui nas propriedades, é possível ver que não tem nenhum material atribuído. Caso você queira atribuir um material, simplesmente você pode selecionar um dessas listas ou ainda criar um, como aço 1020. Você pode colocar algumas propriedades, se for o caso, como, né, e salvar para o modelo e atribuir esse material.
Agora a peça tem um material atribuído, ok? Apenas salvo, fecho o arquivo e peço para atualizar a tabela. Como vocês podem ver, atualizou. Bom, esse procedimento deve ser feito para todos os casos. Finalmente, tem um outro item aqui que precisa ser modificado. Ao invés de aparecer parafuso, apareceu a norma, que em teoria deveria aparecer nesse campo. Lembro que esse campo não tem uma correlação direta com uma variável, mas se eu der um duplo clique, eu posso escrever texto. E também modificar a fonte. Bom, para modificar o texto aqui é só renomear o item. Então eu posso vir aqui no pattern, abrir um dos parafusos e renomear. Parafuso. Aqui eu vou precisar sempre colocar esse underline, M8 por 25 milímetros. Ok. M8, 25 milímetros. Apareceu uma mensagem que aquele nome já existia. Renomeei, salvei, file close. Ainda não apareceu, peço para atualizar a tabela. Já apareceu M8 por 25 milímetros. Bom, uma vez feito isso, eu posso associar os itens da legenda com os desenhos. Fazer uma correlação atribuindo um número do item da legenda para o desenho. Essa é uma parte bem simples e interessante. Bom, para fazer isso, eu apenas preciso clicar no ícone Create Balloons e criar balões para todos. Eu posso criar por vista, por componente e vista, mas eu vou criar aqui para todos. Automaticamente já aparece todos os itens, contudo com algumas dificuldades, porque muitas vezes um item está por trás do outro, como é o caso do item 1 e do item 2. Se eu olhar aqui na legenda, um é bucha e outro é eixo, mas o item bucha parece apontar para o eixo. Eu preciso mudar um pouquinho os atributos. Então eu devo clicar aqui e mudar o tipo de localização. E agora ficou no lugar correto, na bucha. Contudo, a norma brasileira descreve ou mostra, que a melhor forma de colocar a atribuição do item ao componente é com ponto preenchido e não com seta. Eu posso mudar simplesmente aqui, ó, ponto preenchido, posso até selecionar todos e colocar a opção ponto preenchido. Bom, e outra coisa que eu posso fazer é mudar a anexação, colocar dentro do componente para ficar mais claro. Esse já está dentro, a lateral aqui preciso mudar. Bom, esse parafuso eu vou fazer algo além disso. Vou mudá-lo de vista. É só eu clicar sobre o item e mover para a vista. Coloco aqui. Da mesma forma, vou mudar a anexação. Vou colocar aqui, fica mais fácil. E outro item que eu posso fazer
o mesmo procedimento que está gerando alguma confusão aqui é esse. Vou mudar a placa superior também precisa de algo mais, tornar mais claro, colocar esse um pouquinho para cima. Bom, finalmente a ideia é mudar a fonte de todos esses itens. E colocar um tamanho maior também. Bom, assim, com esses números é possível fazer uma correlação entre os itens na legenda com os itens no desenho. Lembrando que a grande ideia desse desenho é que alguém consiga separar todos esses itens e realizar a montagem. Então, a indicação do número facilita muito esse processo, inclusive indicando quantos itens de cada um existem. Finalmente, uma coisa muito requisitada pelos estudantes é a indicação do diedro na legenda. É óbvio que muitos outros itens na legenda precisam ser preenchidos. Normalmente ele é preenchido com a opção Note, mas indicar o diedro na legenda é um pedido constante dos alunos. Então você pode vir aqui na opção Symbol from Palette, Symbol, galeria de símbolos, não, também, aqui na primeira opção, símbolos customizados, e buscar. Você deve definir um diretório para os seus símbolos. Eu escolhi a opção Windows, Program Files, PTC, Crio3, M030, Common Files, Symbols e Palette. Então eu fiz um desenho do primeiro e do terceiro diedro. Esses arquivos estão disponíveis no SIGA para os estudantes. Selecionei aqui o primeiro diedro, simplesmente cliquei sobre a legenda e ele já está desenhado conforme a norma brasileira e corretamente. O objetivo dessa tarefa é agilizar o desenho. Essas são as informações da 12ª videoaula. Muito obrigado e até mais.